Como estão vocês hoje aí? Hoje nesse domingo maravilhoso, domingo diferente, domingo de muito amor. Para quem tem no coração, tem em casa ou tem na memória, aí a lembrança das nossas mães, né? Essas pessoas incríveis, maravilhosas que, por mais que a gente queira tentar um substituto para elas, a gente nunca vai achar. Nossas mães maravilhosas vão entrando aí. Parabéns para todo mundo que teve a oportunidade já de ser mãe, a todo mundo que tem a sua mãe em casa, que às vezes pela situação que nós vivemos não temos a oportunidade de estar presente fisicamente, mas graças à tecnologia estamos aí mantendo esse contato com essa pessoa que a gente tanto ama e é insubstituível nas nossas vidas, né? Um beijo muito grande para minha mãe, para minha avó, que é minha segunda mãe, para todas as mulheres da minha vida que se fizeram mães durante todo esse período da minha vida. As pessoas daqui de Serra Talhada, minha sogra Dona Terezinha, titia Mazé, Aldenira, apesar de serem todas muito jovens, também considero um pouco como irmãs mais velhas, mães, essas pessoas que deram pra gente o acalento quando a gente precisou, esse ombro, esse colo, quando a gente precisa, sempre à disposição. Isso é papel de mãe. Então, muito obrigado a todos por estarem presentes hoje no domingo de Dia das Mães. Que seja um domingo abençoado para todos vocês, para a família toda, e que as mães, sobretudo hoje, brilhem e estejam felizes em família, lembrando dos filhos, e que os filhos tragam essa alegria para as suas mães. Não tem mãe no mundo que não se alegre, não esteja em paz, quando sabe que seus filhos estão bem encaminhados, estão tranquilos. E aí a gente tem também esse papel de trazer todos os dias das nossas vidas essa paz de espírito para as nossas mães. Se a gente é capaz de observar as coisas positivas que fazem nossas mães felizes e a gente cultiva isso no nosso dia a dia, e se por outro lado a gente também identifica as angústias e os sofrimentos que tantas mães passam, aí por estarem compadecidas com as situações que os filhos passam, a gente também tem que fazer de tudo para poder trazer um pouco de aconchego, paz e amor para o coração dessas mães. Então, um abraço a todas as mães, a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Obrigado pela presença nesse domingo de manhã mais uma vez. E hoje é um domingo também muito especial para mim, porque eu vou ter a oportunidade de falar com nada mais, nada menos do que com meu pai. É isso mesmo. Quando a gente está, sobretudo em Guarabira, que é a minha cidade natal, quando fala assim Doutor Técio, a gente fica sempre... Eita, é o pai ou o filho? Que nós temos o mesmo nome. E até causa um pouco de confusão na hora de marcar a consulta lá na clínica. As meninas sabem disso, que querem uma consulta com o Doutor Técio. Ah, é o pai ou o filho? Então vocês, quando chamarem Doutor Técio, estão chamando o pai e o filho. E é isso. A gente, como filho, temos que agradecer também aos nossos pais masculinos, nossos homens, os homens das nossas vidas, né? E aí tá aí meu pai hoje, me dando esse prazer de fazer essa conversa hoje com vocês. A gente vai falar sobre muitas coisas da vida. Meu pai, ele é médico do trabalho. Eu escolhi falar um pouco sobre o trabalho esses domingos. A gente que está se habituando a fazer todo domingo de 10 horas da manhã essa conversa com todo mundo, a fazer esse momento de conversa. E aí nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o trabalho na semana passada com meu tio Antônio Cavalcante, que foi assim uma repercussão maravilhosa dessa live, dessa entrevista, dessa conversa que tivemos entre sobrinho e tio, entre um profissional de uma área médica e um profissional da área do direito, juiz do trabalho, e foi muito proveitoso e até hoje a repercussão tem sido muito positiva. Aproveitando o Dia do Trabalhador, né, que nós tivemos aí o feriado em maio, e aí essas 2 primeiras semanas eu optei por a gente conversar, bater um pouquinho de papo a respeito desse tema tão importante que é o trabalho nas nossas vidas. Até porque sem trabalho a gente não consegue prover o alimento, as coisas que nossa família necessita. O trabalho é muito importante para a gente ter uma função social, para a gente se ocupar de oferecer à sociedade aquelas coisas que nós temos também dentro do nosso coração, as nossas vocações,
e oferecer serviço à sociedade e à comunidade mundial, né, tem se valorizado cada vez mais essa economia mais globalizada. Então, o produto que a gente produz aqui é consumido na China e vice-versa. Então, é bonito ver o trabalho e essa economia conectada trazendo esses benefícios para o mundo inteiro. Minha gente, eu vou começar então aqui a nossa live. Bom dia a todo mundo que está aqui comigo, minha família querida. Temos aqui Diva, Samara, meu tio Tonho que esteve conosco na semana passada conversando, Thaisa, minha cunhada. Um abraço para a dona Jacinta, para todo mundo da família, nossas queridas mães, tia Gerlei, tia Rita, Cacau, enfim, Nayara, Thalita está por aí conosco, Neto. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Marleide, que é uma mãe maravilhosa também, que trabalha conosco lá na nossa clínica. Parabéns a todas as mães. Eu vou então convidar aqui Dr. Técio Pai para a gente fazer essa e trazer aí o bom dia dele para a gente começar a conversar um pouquinho sobre a medicina e o trabalho. Como a gente começou a criar essa conexão do trabalho com a medicina, como é que se deu e como é que a gente consegue ver essa perspectiva de hoje, né, no mundo de pandemia, em que a gente passa por situações tão conflitantes, de dilema, né, trabalho, economia. Olha aí ele! Bom dia, pai! Ei, bom dia, filho. Estamos aqui para participar com você nesse dia maravilhoso da live. Fique à vontade na sua introdução. Muito bem. Está conseguindo me ouvir e me ver bem por aí? A imagem e som e todo excelente. Maravilha. Ó, tô até com a camisa rosa em homenagem às nossas mulheres, às mães. E aí eu estava falando um pouco sobre a questão hoje do Dia das Mães e o prazer que eu tenho de estar conversando com o senhor, mesmo à distância, para a gente conversar um pouquinho sobre a perspectiva da medicina em relação ao trabalho, né? A gente já teve a oportunidade de conversar bastante com Antônio Cavalcante, que é meu tio, seu irmão, e que, não sei se por acaso, mas é uma família. Vovó Neuza, vovô João, foram, assim como todas as pessoas que cercam a nossa família, sempre foram pessoas muito trabalhadoras, né? Valorizavam o trabalho honesto, árduo, e multifacetado, né? É difícil de encontrar uma caracterização só deles, se eram professores, se eram empreendedores. Então, assim, eles tinham essa visão bastante ampla do que é o trabalho, do que é o serviço, e isso foi passado também para os seus filhos. E isso passou com certeza para as gerações sequentes. Então, o trabalho, talvez não por coincidência, habitou muito a vida, tanto de Tio Tonho, mas sobretudo do senhor, pai, que começou a trabalhar muito cedo, ainda adolescente, aprendendo, colaborando, e acho que, de certa forma, é muito produtivo, é muito útil a gente também incorporar as crianças, os adolescentes, nesse mundo de trabalho, não como trabalhadores já, né, deixar de estudar, deixar de fazer as coisas que competem a uma criança, um adolescente, para trabalhar, mas se inserir no sentido de conhecer o mundo. O trabalho ele abre as portas para a gente também desse conhecimento do que é a vida, de como ela funciona, do que é um orçamento, do que a gente tem que fazer para poder trazer as coisas para casa, de que forma a gente pode trabalhar de maneira honesta, como a gente se relaciona com os nossos cidadãos, e eu acho que é também um movimento de cidadania. Eu queria que o senhor falasse, desejando já bom dia para todos aí, um abraço à minha querida mãe, já tive a oportunidade de conversar com ela hoje, mas mãe, um beijo. Em nome de todas as mães, desejo que Deus abençoe sempre a senhora e que a gente possa estar em breve, se Deus quiser, juntos aí no convívio familiar. Mas eu queria que o senhor fizesse um pouco da reflexão do que é o trabalho na vida do senhor, como é que isso foi acontecendo e como é que chegou, então, a medicina e a medicina do trabalho na vida do senhor. Muito bem, que bom estar participando, Técio Filho, e sabendo que você, como um dos médicos mais renomados do estado de Pernambuco, na área de neurologia, e também conhecido aqui na sua terra, na sua cidade, como um dos melhores médicos que atuam na área. Eu fico muito feliz, só Deus sabe a satisfação que nós temos em estar participando. Eu quero também
fazendo uma alusão à live anterior que você fez com seu tio Antônio, juiz do trabalho, repercutiu muito, foi muito boa e fico muito feliz com isso. Quero também dizer que hoje, pelo Dia das Mães, não existe palavra que a gente possa querer traduzir o que seja mãe. Mãe é algo tão grande que extrapola o significado de qualquer palavra. Eu quero, neste momento, em nome de sua avó Neuza, homenagear todas as mães que mais cedo foram se encontrar com Deus, aquelas que com certeza estão olhando por nós lá do céu. Eu quero parabenizar a todas as mães do mundo em nome da sua mãe, Almaísa, que realmente tem sido uma grande mulher, um exemplo de mãe a ser seguido. E, finalmente, lembrar da mãe principal de toda a humanidade, Maria. Então, que todas as mulheres se espelhem nela. Quero também dizer que existem futuras mães que a gente aguarda aqui, mas que elas já têm um DNA de mãe, a exemplo da doutora Samara, a exemplo da doutora Thaisa, enfim, todas as mulheres elas já nascem com um DNA diferenciado do saber cuidar melhor, do saber ter uma visão de mãe melhor do que a gente imagina. Obrigada, filho. Um beijo bem grande. Estou emocionada aqui, viu? Tchau. Obrigado, mãe. Então, nesse dia, a gente não pode esquecer delas. E retornando ao nosso assunto, um pouco sobre mim, eu quero dizer que realmente eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos e 6 meses, no Banco do Brasil, como menor aprendiz, por ter sido solicitado à época o melhor aluno de melhores notas da escola pública. Eu só estudei em escola pública, em escola de criança pobre, mas era a verdadeira escola que existia à época, a melhor escola, é a que deveria retornar hoje à escola pública. Então, eu iniciei trabalhando como menor aprendiz do Banco do Brasil e vejo que muitas vezes existe uma distorção, uma visão errada de que o adolescente não possa trabalhar. E pode e deve. Não conheço nenhuma pessoa que trabalhou, que começou a trabalhar cedo, que tenha dado errado. Evidentemente que a lei protege o trabalho escravo, o trabalho infantil, que muitas vezes é um trabalho que não é correto, mas aquele trabalho que pode ser exercido, que o adolescente ou a criança estude, que seja responsável por suas ações, eu defendo que deveria existir sim. Então, depois, já trabalhando no Banco do Brasil, depois que deixei, ingressei na universidade, onde fiz o curso de letras, que foi muito importante para mim. Depois do curso de letras, eu fui fazer o curso de fisioterapia, fiz o curso de fisioterapia e depois, já casado com sua mãe, você na barriga da sua mãe, naquele ano de 1986, eu fiz o vestibular para medicina e aí entrei na Universidade Federal, onde fui fazer o curso de medicina, já casado, já trabalhando. Eu quero dizer que o trabalho, para mim, nunca atrapalhou. Pelo contrário, sempre me ajudou a ver o mundo de uma maneira diferente. E depois de medicina, vendo a necessidade e a afinidade que eu tenho e tive com a medicina do trabalho, então fiz a especialização em medicina do trabalho e antes eu atuava em clínica geral e até em ginecologia obstetrícia, onde tive o prazer de participar indiretamente do nascimento do seu irmão, Dr. Juan Carlos, Dr. Alain Henrique, quem fiz a cesariana em 1995, às 10h30 da manhã, de sua mãe, para que Alain Henrique nascesse, e participado depois do nascimento de Sara Gabriele. Então, depois de tudo isso, a gente quer dizer que
Foi um prazer muito grande ter participado do nascimento de vocês. E depois eu fiz a especialização em Medicina do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, e passei a atuar em Medicina do Trabalho. Veja só a coincidência, seu tio Antônio como juiz do trabalho e a gente como médico do trabalho. Nesse sentido, depois de algum tempo, atuando sobretudo em grandes empresas aqui da região, dentre elas a Guaraves, que é uma empresa muito importante, muito grande, uma das maiores empresas do ramo de transformação de proteína animal do frango, e a gente é responsável por aquela empresa que eu tenho orgulho de fazer parte. E quero então dizer que depois de tudo isso, olhando para trás, dizer que valeu a pena. Passei também um período muito grande como professor, professor do ensino médio, do ensino fundamental, e fui professor inclusive da sua mãe, onde encontrei com ela lá e conheci para depois ser minha esposa, ela foi minha aluna. E fui professor e acabei de me aposentar há pouco tempo da disciplina de Medicina Legal da Universidade Estadual da Paraíba, em que tenho muito prazer e muita honra de ter sido professor daquela instituição. Então, é importante saber que a gente tem uma vida muito longa entre saúde e educação. E talvez tenha sido por isso que vocês também têm uma veia muito grande na educação. Você foi professor, é professor, seu irmão Juan, seu irmão Alain e Sara Gabriele talvez também tenha uma veia nesse sentido, sua irmã mais nova, que também está participando dessa live. Muito bem. Foi muito interessante como o senhor pontuou, como foi a evolução, até chegar aqui. Mas eu queria também a gente ver como é que foi do sentido da própria medicina do trabalho, como é que ela surgiu, como é que ela foi implantada no Brasil, ou tem sido implantada no Brasil, conta um pouquinho da história da medicina do trabalho, fazendo essa conexão, né, do trabalho no tempo e da saúde do trabalhador e como a medicina do trabalho se preocupa a promover a saúde do trabalhador. Muito bem. Antes de falar sobre esse tema, eu até chamo a atenção para dizer, senta que lá vem história, e a gente vai falar um pouquinho sobre história da medicina do trabalho até hoje. Antes disso, eu quero dizer e agradecer a participação de várias pessoas na live, a exemplo de Talita, Gerlei, Samara, Dr. E a Antônio Rita, Cavalcante, Rita de Cássia, o a Wilson. quem também eu mando os parabéns pelo Dia das Mães, minha irmã, Alain, Sara, Juan, Thaisa, o Wilson Godoy, a você, Wilson, meu abraço, saudades, vamos voltar a viajar também, Dona Socorro, menininha, Isabelle está participando, e Bruno, fisioterapeuta, enfim, a todos os que estão participando da live, a gente quer agradecer. Pois é, a medicina do trabalho vem com o trabalho. Evidentemente que muita coisa se perdeu porque não existe registro antes da escrita. Entretanto, quero chamar a atenção que em 1700 teve um médico italiano chamado de Bernardino Ramazzini, e ele é chamado hoje como o pai da medicina ocupacional, uma vez que ele fez um livro chamado de Morbis Artificum Diatriba, em 1700, que foi traduzido para o português com o nome de As Doenças dos Trabalhadores. Então, a principal lição que ele deixou no seu livro foi a de que, quando um médico estiver diante de um paciente, a primeira coisa que ele faça não deva só ir olhando a pressão arterial, olhando o pulso daquela pessoa, mas a primeira coisa que ele deve fazer perguntar a ele o que você faz, qual é a sua profissão, porque a partir daí muita coisa na anamnese vai facilitar para o diagnóstico médico, porque nós médicos às vezes não nos preocupamos com aquilo que as pessoas fazem e muitas doenças são trazidas nesse sentido.
quero chamar a atenção que, neste sentido, eu e seu tio Antônio fizemos um capítulo de um livro que foi muito bom sobre, sobretudo, a obra de Ramazzini, Bernardino Ramazzini, que foi este livro aqui, que nós temos um capítulo, que é este capítulo, falando sobre medicina do trabalho, e a obra de Ramazzini. Mas antes disso, o trabalho já existia. Então, existem registros de mais de 2.500 anos antes de Cristo, com a construção das pirâmides do Egito, sobre doenças ocupacionais. Porque é interessante entender que naquela época já existia o recrutamento, coisa que se faz hoje. O recrutamento dos trabalhadores para trabalhar nas pirâmides era feito quando o rio Nilo secava. Então, quando o rio Nilo estava na época da seca, recrutavam-se os trabalhadores para trabalhar. Agora, vejam bem, cada pedra daquela pesava cerca de 2.000 quilos. Imagine os trabalhadores tendo que empurrar aquelas pedras. Foi aí que começaram a surgir os primeiros registros de lombalgias, de doenças respiratórias por conta do pó, da construção. E uma coisa interessante, a construção durava cerca de 30, 40 anos naquela época. E os trabalhadores, no final do trabalho, quando alguns sobravam, porque eles trabalhavam cerca de 12 a 16 horas por dia, ininterruptamente. Então, quando no final os trabalhadores que construíam as pirâmides sobravam os trabalhadores, eles eram mortos, eles eram assassinados. Vejam bem o trabalho, como sempre foi vinculado ao sofrimento. Os trabalhadores eram assassinados, eram mortos, por quê? Para não descobrir os segredos dos labirintos internos das pirâmides do Egito. Então, olha, voltando ainda no tempo, nós temos Hipócrates em 450 a.C., quando ele escreveu a obra Água, Áreas e Lugares, com doenças dos alfaiates, as artrites por conta de pegar nas tesouras, as questões posturais. Temos também Platão em 427 a.C., quando ele escreveu sobre deformidades ósseas e musculares dos artesãos. E voltando também aí, chegou em 1700 Bernardino Ramazzini, que foi um médico italiano. Veja bem como as pessoas são. Em geral, elas não são valorizadas em vida. A sua obra foi escrita depois pelo seu sobrinho, que compilou todos os escritos e fez essa grande obra de Ramazzini, em 1700. De 1860 a 1900, nós tivemos a Revolução Industrial na Europa. Eu costumo dizer que a Revolução Industrial, ela não existiu só nessa época. A Revolução Industrial existe até hoje, quando a gente tem as fábricas que estão revolucionando o mundo, que na época a máquina nos ajudavam. As máquinas. Hoje, a gente vai vendo que as máquinas não estão só nos ajudando, mas em algumas situações estão nos substituindo. É a indústria 4.0, né? É o que a gente fala de hoje, indústria 4.0. É exato, e a gente vai ter que acompanhar essa evolução, porque muita coisa traz também benefícios. Então, a Revolução Industrial, ela não existiu, ela existe até hoje. E aí, nós tivemos também, nessa época, no início do século passado, nós tivemos um homem muito importante que se chamou Charlie Chaplin. Eu quero chamar a atenção porque todas as pessoas deveriam assistir ao filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, para entenderem a evolução da saúde ocupacional. Na época, a gente vê que o homem tinha que se adaptar à máquina, o homem tinha que se adaptar à maneira com que a máquina trabalhava. E Charlie Chaplin deu uma lição muito grande sobre isso. Então, gostaria que as pessoas que nos escutam, se ainda não assistiram, assistam. E quem já assistiu, lembrem-se que o homem ele era subordinado à máquina nessa questão ergonômica. Hoje,
o mais atual é que a máquina se adapte ao homem, inclusive no seu posto de trabalho. Se nós tivermos dois trabalhadores ao mesmo tempo, numa nória, numa fábrica, no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo local de trabalho, um dos dois está trabalhando inadequadamente, porque hoje o conceito de ergonomia é que as coisas, que os objetos, que o ambiente, que o posto de trabalho se adeque às condições humanas, à altura, ao peso, enfim, há essa relação de que a pessoa vai se sentir muito mais confortável se acaso tiver realmente a ergonomia ao seu favor. E aí o tempo foi passando, a gente vê que Ford, quando começou, Henry Ford, quando ele começou a produção de automóveis lá nos Estados Unidos, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: o corpo médico é a seção da minha fábrica que me dá mais lucro. Olha só, ele dizia que o médico do trabalho, ele que fica em geral entre o capital e o trabalhador, é aquela pessoa que muitas vezes o dono da fábrica acha que ele está puxando muito para os trabalhadores e que os trabalhadores acham que o médico do trabalho está somente fazendo as orientações e estando mais do lado do empregador, e o médico do trabalho fica naquele meio. Mas o Henry Ford ele tinha razão, porque tem muitos empregadores de fábricas, muitos empregadores de outros setores que acham que o médico do trabalho ele dá prejuízo, muito pelo contrário. No momento em que ele recruta pessoas que sabem que não vão ter problemas de doença ocupacional, que ele faz o principal hoje da medicina do trabalho atual, é fazer o quê? É a promoção e a prevenção de doenças no trabalho. Porque se um empreendedor, um empresário, tem um grupo de pessoas que trabalham de maneira motivada, que vão para o trabalho como o trabalho fosse uma coisa muito boa e não como se fosse um sacrifício, ele já vai para o trabalho psicológica, mentalmente e também fisicamente render mais para o trabalho em que ele está executando. Então, de modo geral, foi essa a minha abordagem sobre medicina do trabalho, a sua história, e até hoje a medicina do trabalho está se comportando no sentido de cada vez mais diminuir os riscos do trabalho para os seus trabalhadores. Muito bem. Foi uma explanação cheia de informação importante para a gente entender esse pano de fundo que habita a profissão que o senhor hoje abraça. A medicina, apesar disso, apesar da história tão longa, já de indícios históricos, né, da medicina do trabalho na vida do ser humano, só foi em 2003, né, que a medicina do trabalho foi reconhecida como uma especialidade médica. E acho que pouco tempo depois, o senhor já se propôs a fazer a especialização na área. É possível dizer que a medicina no Brasil, por ser tão recentemente incorporada e reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina, ainda está engatinhando no Brasil? Ou a gente já tem um corpo de conhecimento científico já bastante abrangente e profundo, a ponto de a gente considerar a medicina no Brasil já uma realidade madura? Muito bem. Sob o ponto de vista da idade, realmente, cronologicamente, a medicina do trabalho é uma das especialidades mais novas. E tudo tem a ver também com os interesses, os lobbies de pessoas que não queriam que a medicina do trabalho existisse, que continuasse das mesmas maneiras como eram, da mesma forma como era, onde não se respeitavam as relações do trabalho. Mas, com relação à história mundial, a necessidade da medicina do trabalho, ela sempre existiu há muito mais tempo. Entretanto, no Brasil, nós temos grandes médicos e que têm contribuído muito com a medicina do trabalho. Nós temos
o Brasil hoje é reconhecido até mundialmente pela Organização Internacional do Trabalho como um dos países mais respeitados nessa área. E respeitado não só pela medicina em si, porque as leis foram se modificando e até hoje as leis vêm se modificando para não somente atender às necessidades dos trabalhadores, mas também para proteger as pessoas que dão emprego. É importante entender que o método do trabalho ele faz com que a empresa tenha um rendimento muito grande. Por isso que os empresários mais importantes, eles reconhecem na medicina do trabalho o seu setor de maior importância. Realmente, Técio Filho, a medicina do trabalho, respondendo à sua questão, à sua colocação, ela é A internet, a internet aí está com um probleminha, tá de vez em quando caindo. Só verifica aí como é que tá o sinal, o pessoal que tá aí, para a gente continuar. Mas pode continuar, a gente está ouvindo. E nesse período, eu quero também fazer aqui uma alusão aos amigos. Tem muitos amigos seus que estão participando da live, Tess Filho, como Elton Cláudio, seu primo, Claudiane, que é Cacau, Marlene, Dona Marlene, que é nossa vizinha, a mãe de Neto, Parabéns, Dona dona Marlene, Jacinta, dona Jacinta, Dia ok, das Mães. Dona Jacinta, Camila, e mais uma vez falar que seu irmão também está ligado, o Juan Carlos, ele está ligado no programa, e ele que é médico oftalmologista. Aqui, Então é ó, isso, ele que prescreveu. Ele que prescreveu. olha aí. É o melhor oftalmologista que eu conheço, assim como você Eu é o também. melhor neurologista que eu conheço, e a doutora Samara, a melhor dermatologista que eu conheço, e a doutora Thaisa, agora como a melhor cardiologista que eu conheço. Então, a família é cheia de profissionais da área de saúde. Sua mãe, que é biomédica e é fonoaudióloga, o seu irmão, Alan, que é biomédico. Enfim, a gente tem uma família de médicos. E olha que eu não mandei ninguém fazer medicina, eu apenas talvez tenha sido o exemplo que vocês tenham gostado. E você, principalmente, que fez 6 meses do curso de Direito e que tem muita afinidade também com o direito, eu quero dizer que a medicina do trabalho e o direito, elas andam juntas, uma influenciada pela outra, e por isso que é muito importante na família a gente considerar que tem muitos advogados, né? As É suas verdade. duas primas, por exemplo, Thaisa, Talita e Raíssa, são duas excelentes profissionais da área. Enfim, nós temos pessoas tanto da área de medicina, e talvez influenciada por mim, diretamente ou diretamente, e como pessoas da área do direito, provavelmente influenciada pelo seu tio Antônio, que é juiz e é Sem um dúvida ícone nenhuma. do direito. Então, a Sem dúvida medicina nenhuma. do trabalho ela fica entre o trabalhador e o empregador, mas sempre voltado para minimizar os danos na empresa, os danos não somente de doença, como também de acidentes e como também danos, inclusive financeiros para a empresa. É verdade. A gente consegue repor, substituir uma máquina, trocar de programa, fazer inovações tecnológicas, né? Mas a gente substituir um ser humano é muito difícil, sobretudo aquele ser humano que já tem um vínculo com a empresa, né? Eu estou fazendo agora uma especialização online pela PUC, né? A PUC do Rio Grande do Sul, que é acerca da neurociência e também a moderna, a atualização da moderna educação também. São dois cursos que eu estou fazendo. E aí a gente vê que o profissional, é interessante isso. Para você chegar no mercado de trabalho e você alçar uma vaga, muitas vezes o currículo e o QI, eles são importantes para isso. Tem uma importância maior para você acessar a vaga, aquele emprego, aquela ocupação que você almeja. Mas existe uma definição mais recente que chama QE e não QI, que é o quociente emocional.
que é da inteligência emocional, que foi introduzida por Dr. Goldman, que eu tive a oportunidade de ter aula com ele, agora há pouco, e ele explica muito bem como é que esse quociente emocional, esse envolvimento, essas capacidades, essas habilidades que nós carregamos ou desenvolvemos ao longo da vida e que tem esse perfil de trazer para as pessoas o diferencial. A gente precisa trazer cada vez mais, onde a gente está, o diferencial. E quando você alça uma carreira, chega a passar no concurso, chega ao emprego, a promoção que você queria na sua empresa, quando você vai olhar ao redor, você vai ver que tem pessoas igualmente capacitadas, igual a você. E aí, independente de a pessoa vir de Harvard, de Yale, de Stanford, ele fala, independente de onde ela venha, sempre existe uma curva. Existem aquelas pessoas que têm um desempenho excelente, existem aquelas pessoas que têm um desempenho ruim. E no meio da curva, que é a maior parte das pessoas, um desempenho mediano. O que faz, então, a diferença entre esses profissionais do mesmo nível, muitas vezes de nível muito alto, serem as estrelas, os 10% melhores, e diferenciar dos medianos? É justamente o quociente emocional. É o quão a gente consegue, através da nossa inteligência emocional, fazer o diferencial. A gente, quando o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele foi fazer uma avaliação para ver quem desses profissionais que foram formados lá tiveram maior desempenho profissional na carreira. E eles observaram que as pessoas que tinham maior quociente emocional, aqueles que tinham maior facilidade de relacionamento com as pessoas, que eram mais carismáticos, empáticos, que eram líderes de agremiações, de grêmios estudantis, de times de torcida, que tinham capacidade de interlocução mais fácil entre as pessoas e entre os setores, esses chegavam mais longe. Então, para você ter um diferencial dentro da sua própria carreira, vale a pena investir nisso. E isso é uma atuação que a neurologia e a neurologia do comportamento têm se debruçado de forma bastante importante. Eu acho que isso é bastante importante a gente ressaltar, porque apesar dessa questão do lobby negativo para o desenvolvimento da medicina brasileira, medicina do trabalho no Brasil, Ford já dizia antes, muito tempo antes, como o senhor mesmo já falou, que o principal, como foi a frase de Ford? Ele disse que o departamento mais importante da empresa dele, quem mais me dá lucro, é o departamento médico. Exato. E esse departamento médico, ele cuida de quê? Ele cuida das máquinas? Não. Ele cuida do ser humano, promovendo a saúde e promovendo a evitar consequências negativas relacionadas ao trabalho. Então, a gente tem também, como o senhor falou na sua fala, que agradecer e rezar toda noite pelos empreendedores, por essas pessoas que geram postos de emprego. Hoje, a gente no Brasil, quem tem seu emprego, agradeça a Deus todo dia ter a ocupação ainda hoje disponível. Quem não tem, vamos orar para que a gente logo, logo consiga chegar a uma situação melhor. Mas o trabalho é muito importante, os empresários são importantíssimos para que a gente tenha uma economia funcionando, para que a gente tenha postos de trabalho, para que a gente possa continuar evoluindo. Você tem uma ideia, aqui no Brasil, a expectativa é que os níveis de desemprego seja por volta de 18% aqui nesse ano. E nos Estados Unidos já chegou ao patamar de 15%. 15% é um patamar maior do que a Grande Depressão de 29. Então, a gente está realmente passando por um processo complicado. Como tem sido, então, vivenciar o senhor como médico do trabalho, esse período agora de maior de demissões, de procura maior de posto de trabalho, até mesmo os profissionais liberais que têm o seu próprio pequena empresa, mas que não estão podendo abrir as portas. Como o senhor tem visto isso no dia a dia? Estamos todos passando por uma situação muito grave, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, depois da pandemia do coronavírus. Mas, como eu disse, estamos passando. E se estamos passando, vamos atravessar esse grande problema, essa grande epidemia, que não é diferente das epidemias que já existiram no mundo, como todas as outras que mataram muitas pessoas. A diferença maior é que hoje a gente tem uma coisa chamada de comunicação veloz.
O que ocorre hoje na China, o que ocorre hoje no Japão, no mesmo instante nós estamos sabendo aqui no Brasil, em nossas casas. Então, por que que não estão morrendo mais pessoas ainda do que estão morrendo do coronavírus? Por causa da informação. Então, esse programa a gente não pode deixar nessa live de dizer que continue tomando as medidas pessoais. Não adianta só esperar dos governos, dos governantes. Temos também que fazer a nossa parte. Como? Lavando as mãos sempre, como a gente, todo mundo já sabe, evitando o contato pessoal, usando máscaras, enfim, tendo todos os cuidados que as empresas, sobretudo as que a gente trabalha, estão cumprindo com sua parte. Agora, mesmo assim, há uma grande contaminação, porque muita gente, muitas vezes, se cuida dentro da empresa e chega em casa, não vai ter os cuidados que deveriam ter. E muitas vezes a responsabilidade cai em cima da empresa indevidamente, quando o problema muitas vezes é do comportamento individual, comportamento pessoal. Tem gente, por exemplo, que não está acreditando que a Covid esteja acontecendo. Então, a medicina do trabalho, que não é somente o médico, tem os seus colaboradores, tem técnicos de enfermagem. Eu quero chamar a atenção também para que a gente hoje saiba valorizar quem realmente tem valor. No problema quando a crise chega, a quem é que a gente vai recorrer? Ao médico, ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, aos fisioterapeutas, às pessoas, aos maqueiros, aos trabalhadores de ambulância, às pessoas que estão limpando os hospitais, às pessoas que trabalham na limpeza. Ou seja, a gente tem que valorizar essas pessoas. No Brasil, as coisas estão invertidas. Muitas vezes a gente valoriza quem não tem tanto, quem não precisava ter tanto valor. Por que que a gente tem que endeusar tanto, por exemplo, jogador de futebol, que ganha muito, alguns ganham milhões, enquanto trabalhadores mais simples ganham tostões, e a gente acha isso que está certo. Não está certo, não. A gente precisa também valorizar aquelas pessoas que estão em casa. Hoje, no Dia das Mães, eu quero também valorizar aquelas mulheres que muitas vezes trabalham tanto, e quando a gente pergunta assim, na sua casa, quem é que trabalha? Ela diz, não, só quem trabalha é meu marido. Eu digo, e você, faz o quê? Não, eu me acordo às 5 da manhã, eu vou fazer o café dele, depois eu vou lavar os pratos, vou lavar a louça, depois vou fazer o almoço, depois e eu só vou dormir à meia-noite muitas vezes. Trabalhou mais do que ele, mas ela disse que não trabalhou porque não tem esse trabalho reconhecido. Então a gente tem que entender que a medicina do trabalho, que não é somente fazer exames, os ASOS, que são os atestados de saúde ocupacional, que são os admissionais, os periódicos, o retorno ao trabalho, os demissionais. É importante que isso exista, e porque é obrigatório, inclusive é lei. Alguém poderia até perguntar, mas qual trabalhador tem a obrigação de fazer o ASO, o atestado de saúde ocupacional? Eu digo a você porque é importante que todo mundo saiba. Por lei, todo trabalhador tem que passar pelo atestado de saúde ocupacional. Aí alguém diz, bom, mas eu só tenho um trabalhador na minha empresa, como é que eu vou contratar o médico? Nesse caso, não há necessidade de contratar o médico como trabalhador, como fazendo parte da sua empresa. Mas a obrigatoriedade é que o seu trabalhador seja submetido a exames pré-admissionais, que eu chamo, porque todas as pessoas, todos os trabalhadores precisam ser submetidos ao exame admissional, à medicina do trabalho. Por lei, todo trabalhador de CLT, todo trabalhador, desde que a empresa tenha somente um trabalhador ou milhares de trabalhadores, é da mesma forma para proteger o trabalhador e proteger a pessoa que está dando emprego. Porque a medicina do trabalho, como você muito bem colocou, não é a favor do trabalhador e contra o empregador, nem a favor do empregador e contra o trabalhador. É muito importante a medicina do trabalho para equilibrar a relação do trabalho com o emprego, com o empregador. Muito bem.
O senhor até, eu tenho algumas perguntas aqui, a gente está chegando até incrivelmente perto do final do tempo da live. Vai cair, Show? mas a gente vai continuar, tá certo? Eu vou mandar de novo, vou abrir de novo a live daqui a pouco, daqui uns, acho que 15 minutos, e vou mandar de novo o convite para o senhor entrar novamente para a gente terminar de responder algumas perguntas. O pessoal tem mandado algumas perguntas aí nesses últimos dias para a gente responder. O senhor já introduziu alguns temas. Eu gostaria de a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Tá aparecendo aí? Sim, o adicional de insalubridade deveria ser pago em grau máximo aos profissionais da linha de frente, sobretudo agora no coronavírus. Dá, é um bom tema de se responder. Já quer que fale agora? Agora. Muito bem. Quero também mandar um abraço para quem está participando aqui agora, Aldenira, a você, Aldenira, o nosso abraço, ao grande empresário Marcos, viu? Marcos é uma das pessoas que eu mais admiro aí em Serra Talhada, porque ele é trabalhador, ele é um homem sério, ele é de, às vezes até de poucas palavras, mas ele é de muita ação. Marcos é um bem que Serra Talhada tem, um dos filhos mais ilustres da sua cidade. Quero também mandar um abraço para Rogério Wilker, que está também aqui fazendo parte da nossa live. E para falar sobre o assunto que você colocou, adicional de insalubridade, existe uma relação entre insalubridade e periculosidade. A insalubridade é sempre quando se ultrapassa os limites de tolerância, se contrai doença. Por isso, a insalubridade é paga em cima daquilo que pode acontecer de maneira insidiosa. Já a periculosidade acontece de maneira abrupta, porque a periculosidade está relacionada aos acidentes de trabalho. Muito bem. Os trabalhadores que estão à frente, na linha de frente do coronavírus, o que é que a lei diz? A lei diz que a adicional de insalubridade por risco biológico deve ser paga 20% e 40%. Não, a insalubridade é de 10, 20 e 40% do salário mínimo. Entretanto, a insalubridade por risco biológico é de 20% e de 40%. Os trabalhadores que trabalham em lugares sabidamente de doenças infecto-contagiosas, estes sim têm direito ao adicional de 40% de insalubridade em cima do salário mínimo. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, no Hospital Clementino Fraga, no setor de DIC do Hospital Universitário, ou seja, em lugares onde sabidamente é de doenças infecto-contagiosas, é que esses trabalhadores têm direito. Os trabalhadores que trabalham em hospitais, em ambulatórios, em outras situações, em clínicas, mas que não são serviços especializados para doenças infecto-contagiosas, têm direito adicional de insalubridade de 20%. Ao meu entender, apesar de não ser legal, não está dentro da lei, todo trabalhador que trabalha com risco biológico, quer que sejam em lugares de doenças infecto-contagiosas ou não, deveriam receber o adicional de insalubridade de 40%. E o pior é que, por exemplo, a CLT, que age muito mais rapidamente, o doutor Antônio sabe disso, na Justiça do Trabalho, que é célere, manda pagar o adicional de insalubridade, é uma coisa rápida. Mas o pior são prefeituras, são lugares onde a CLT não atua, é que muitas vezes os trabalhadores têm que entrar na justiça para poder ter o seu direito reconhecido. E muitas vezes não cumprem esse percentual de 20% e 40%. Pagam o valor que querem, no percentual que querem. Então, eu chamo a atenção que no Brasil haja uma necessidade entre juntar o que é o setor privado com o setor público, para que tenha a mesma celeridade, para que ambos estejam sob a égide da lei da mesma forma, e não como está acontecendo hoje. Muito bem. Temos aqui outras perguntas, vou mandar. Vamos lá. Vamos lá. Em tempo de pandemia, quais razões e circunstâncias levam o Covid-19 a ser acidente de trabalho? Vejam bem que situação. Na verdade, quando a pessoa está
está trabalhando diretamente com o vírus, não seria considerado acidente de trabalho, e sim doença contraída por agente biológico. Ao meu entender, seria acidente de trabalho, sim, mas como é uma coisa nova que está acontecendo, não só com o coronavírus, eu entendo, e isso vai depender muito de cada juiz quando for acionado, que deveria ser colocado, sim, no plano dos acidentes, como, por exemplo, a manipulação do sangue dos contaminados em laboratório. Mas tudo isso está relacionado não a acidente, e sim a doença contraída. E quando é doença, passa para a parte da insalubridade e não da periculosidade. A insalubridade é 10, 20 e 40% que se paga o adicional em cima do salário mínimo. E a periculosidade é de 30% da remuneração, que remuneração é diferente do salário. A remuneração é o salário base, mais as gratificações fixas. Isso é remuneração. E a insalubridade é paga em cima não da remuneração, mas em cima do salário mínimo, que é fixo. Então, tanto faz o médico como a pessoa que trabalha em serviços gerais, quando se fala em insalubridade, recebe a mesma coisa, porque é em cima do salário mínimo regional. Como nós não temos um salário mínimo regional, ele é nacional, então é em cima do salário mínimo. Entendi. Vamos lá, mais perguntas. Essa aqui, por exemplo. Marileuza está aí acompanhando a gente da Alemanha, viu? Um abraço, Marileuza. Obrigado aí pela participação. Muito bem. Quero também registrar, além da presença de Marileuza na Alemanha, o que só engrandece a nossa participação. E parabéns para ela, né? Parabéns para ela que é mãe também. Parabéns como mãe, uma excelente mãe. A você, Marileuza. E quero também registrar a presença na live de Edna Lott, uma amiga de sua mãe, de muito tempo, que foi minha aluna, inclusive, no Colégio da Luz. A você, Edna, parabéns pelo Dia das Mães. A questão seria: existem situações de estabilidade no emprego em empresa privada? Sim. Existem situações de estabilidade quando, em algumas situações, eu vou citar aqui a mais comum. Digamos que um trabalhador tenha uma doença ocupacional relacionada ao trabalho. Por exemplo, ele trabalha como estivador e aparece com um problema na coluna. Ou ele trabalha trabalha no aeroporto e que não usa o protetor auditivo e vem a desenvolver uma perda auditiva. Nesses casos, quando a justiça entende que houve uma relação entre o trabalho e a doença, e esse trabalhador é afastado, no INSS tem uma situação que ele coloca espécie 31 ou espécie 91. A espécie 31 é a doença não relacionada ao trabalho. Então, eu chamo a atenção dos empregadores que olhem quando o trabalhador retorna à empresa. Se for espécie 31, é uma doença não relacionada ao trabalho. Logo, esse trabalhador pode, inclusive, ser demitido sem cumprir nenhuma estabilidade. Já, se for uma doença relacionada ao trabalho, comprovadamente relacionada ao trabalho, aí a espécie vai ser 91. Nesse caso, o trabalhador ele vai retornar ao trabalho e tem outras condições. Não somente a estabilidade por 12 meses. A empresa só pode demiti-lo depois de 12 meses. E mais, existe aí uma questão de irredutibilidade de salário. Digamos que ele trabalhe ganhando numa empresa R$ 2.000 e quando ele for mudado de função na empresa e vai cumprir os 12 meses, aquela função que ele vai trabalhar, em geral, receba somente R$ 1.000, ele vai ter que receber durante todo o período o valor de R$ 2.000, o valor de que era antes, se for maior. Entendi. Então, a estabilidade na empresa existe, sim. Existem situações como, por exemplo, também a gestante. A gestante, ela não pode ser demitida sem justa causa. Por justa causa, sim. Mas se ela for demitida sem justa causa, ela tem direito ao período de estabilidade.
que é exatamente o período da gravidez, e mais 5 meses depois que ela ganha o bebê para poder amamentar a criança. Então, nessas duas situações, é importante que a gente entenda que existe a estabilidade no emprego. Muito bem. E rapidamente, essa última aqui, ó. O tempo que você leva para chegar ao trabalho conta como carga horária? Muito interessante. Isso aí é o chamado de a hora in itinere. É a hora que, digamos que um trabalhador saia de casa às 4 da manhã, mas seu trabalho só começa às 7. Esse período de tempo entre ele sair de casa e começar o trabalho, se isso conta como Carga hora horária. trabalhada. Hoje, não. A resposta é não. Até 2017, sim. Mas depois da reforma trabalhista, sim, antes entendia-se o seguinte: quando o trabalhador morava em local inacessível, de difícil acesso, e que não tinha transporte público, esse trabalhador receberia um valor pela hora deslocada antes de trabalhar. Hoje não, depois de 2017, tirou-se essa questão da hora itinerante. Então, a resposta, não. Hoje, infelizmente, para o trabalhador, a hora de trabalho que ele passa antes de entrar no trabalho não conta. Muito bem. Eu acho, nós temos aqui, deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra pergunta para a gente finalizar. Samara quer falar? Muito bem. Aí tem um pessoal que mandou algumas mensagens aí de reconhecimento e carinho, ó. Oh, beleza, tá aqui. Tenho uma grande admiração pelos profissionais que são. Deus abençoe sempre suas vidas. Muito obrigado a quem mandou essa questão. Quem foi? Jeberton. Ah, a você o meu abraço. Muito bem. E para finalizar, que mensagem o senhor poderia deixar então para a família? Temos aí acho que 2 ou 3 minutos. Eu quero chamar a atenção de todas as pessoas que escutam esta live, que qualquer riqueza é pouca quando se sabe que a maior a maior coisa que existe no mundo é a sensação do dever cumprido. A vocês que me escutam neste momento, no Dia das Mães, num período em que a gente está mais dentro de casa, reflitam, pensem que quando a gente está mais junto um do outro, é tão bom estar perto, mas também vem os problemas. Existem problemas de depressão por estar em casa sem poder sair, existem problemas de relacionamentos, existem pessoas que muitas vezes maltratam as outras, existe uma agressão à mulher maior nesse período do que em outros. Eu quero chamar a atenção de que as pessoas parem, pensem, reflitam, que Deus está sempre acima de tudo. Que Deus abençoe a minha família, a sua família, a família de todos. Quero, neste momento, nomear aqui aquelas mães que da família, Dona Terezinha, uma super mãe de todos, de Samara e de todos os seus irmãos. A Almaísa, mais uma vez, que criou vocês dentro de uma atmosfera de muito carinho, de muito amor. A Dona Antônia, a mãe de Almaísa, a sua avó, a Dona Gerlei, a Rita de Cássia, a todas as mães da família, o meu abraço, o meu carinho, de dizer que foi muito emocionante ter participado dessa live e que quando desejar, que bom, Samara está aqui perto. Você, Samara, que está se preparando para ser mãe, o meu abraço, eu admiro muito você, não só como profissional, mas também como minha nora querida. Então, a vocês, o meu abraço, foi muito bom ter participado. Pode ser que em outras oportunidades a gente faça outras lives dessa, entrando mais nas questões técnicas de medicina do trabalho. Veja bem como 1 hora se passou tão rápido e que a gente nem sente que passou. Então você continue, Tess Filho, com esse trabalho, porque você e os seus irmãos são a razão de que a gente sabe que valeu a pena ter existido. Então a existência tem que ter um valor.
Acabou o tempo da live anterior. Acabou o tempo da live anterior aí, mas aí a gente vai voltar para a gente fazer umas colocações finais. Samara vai fazer uma participação aqui também. Ela vai fazer uma pergunta. E aí a gente vai voltar aqui com o Dr. Teste só para a gente finalizar essa entrevista maravilhosa. Eu já peço aí para o pessoal avisar a Dr. Teste para voltar, só para a gente finalizar aqui. Hoje a gente falou do trabalho, da medicina, fazendo essa correlação da medicina com o trabalho, qual a importância disso, como a gente pode incorporar esses conhecimentos no nosso dia a dia, sobretudo na situação que a gente está passando agora de pandemia, e como passar por isso de forma melhor através do conhecimento da medicina do trabalho, né? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Tem sido maravilhoso fazer essas lives, essas conversas no domingo de manhã. Todo domingo às 10 horas da manhã a gente vai estar conversando. E já faço o convite a vocês a participarem da nossa próxima live no domingo que vem, que vai ser a respeito justamente de uma coisa que o Dr. Tess agora introduziu, que é sobre a saúde mental, sobre depressão, tristeza e... Deixa eu só convidar aqui para ele compartilhar aqui nossa... depressão, tristeza, suicídio, a gente fazer essa diferenciação e luto, né? A gente fazer essa diferenciação do que é o que e como a gente pode trabalhar acerca disso. Doutor Técio, voltando aí para finalizar, Samara gostaria de introduzir também uma questão. Fala aí, Samara. Primeiramente, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui acompanhando e a todas as mães daqui de Serra Talhada, de Guarabira, de todas as cidades e regiões aqui vizinhas. Parabenizar minha sogra por ser esse exemplo de mãe, de mulher, de esposa, de dona de casa, companheira, né? Uma mulher que realmente tem muitos dons. Agradecer por fazer parte dessa família maravilhosa, né? Agradecer a todos vocês, Dona Toinha, Gerlei, Rita, toda a família, né? Que representa tanto e que, assim, sempre traz tantas coisas positivas. Então, aproveitar que hoje é o Dia das Mães, que tem muitas famílias aqui nos escutando, e Doutor Técio, que é esse ser humano que, assim, representa a figura masculina muito bem, né? Um pai, um dono de casa, um médico exemplar, essa pessoa que é tão querida, não só em Guarabira, mas por todos os lugares que passa. Aqui em Serra Talhada, todo mundo ama ele, todos que conhecem. Aí em Guarabira nem se fala. Então, todas as pessoas, você tem essa característica, doutor Técio, de trazer, de fazer com que as pessoas lhe admirem muito também, pelo ser humano que é, pela figura que representa, e por ter também esse jeito de agregar, esse jeito manso, calmo, e com essa oratória que até acalma, né? E eu também lhe admiro muito. E aproveitar, então, para dizer, para o senhor passar umas dicas do que é que o senhor acha, assim, para as famílias. Qual é a característica, como fazer para ter uma família tão unida, uma família tão bonita que vocês são, né? E que isso faz com que a gente admire também muito por isso. Então, passe aqui algumas dicas para as famílias que estão convivendo mais hoje e que como fazer para preservar esse amor, esse respeito no lar. Muito bem, eu queria só mandar aí os parabéns novamente para todas as mães, tia Gerlei, e que nós hoje participamos também do programa Sabores de Vida aqui em Serra Talhada, que é ancorada pelo nosso amigo Wilson Godoy, e ele falou justamente sobre a questão da família, nesse período agora que a gente convive mais, né, às vezes até mais intensamente no mesmo ambiente, alguns até menos intensamente pelo distanciamento que é imposto, mas que traz algumas diferenças e reflexões a respeito da família, que foi feito com um casal muito querido nosso, daqui de Serra Talhada, que ministrou para a gente o curso de noivos e dando a palestra como como criar os filhos, né? Então hoje nós somos filhos ainda, em breve, se Deus abençoar, seremos pais, vocês avós, e aí a família vai crescendo, vai florindo, vai frutificando. E aí eu queria que o senhor, fazendo essa alusão que a Samara falou, falasse um pouquinho aí do que tem sido a família nesses dias. Muito bem, quero também mandar um abraço para Marleide,
sua funcionária, que eu tive oportunidade de conhecer, a você, Marleide, o meu abraço, o meu carinho. É tão bom participar de um programa assim. Agora, com relação a como criar os filhos, como manter uma família equilibrada, não existe uma regra, não existe uma receita, porque se fosse, era muito fácil, era muito bom. Quero dizer que todos temos defeitos, cada um tem os defeitos pessoais, mas temos as qualidades pessoais. Não existe ninguém perfeito, família perfeita. Quero também mandar aqui um abraço para Simval e Miriam, sua cliente lá de Borborema. Que bom, o comandante Simval hoje é um exemplo para toda a Polícia Militar da Paraíba. Bom, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa muito importante. A família que não abre as portas para Deus entrar será uma família triste e infeliz. A primeira coisa que tem que fazer é reconhecer os erros individuais, fechar os olhos toda noite e dizer: Deus, eu sou um pecador, só o Senhor e eu sabemos dos pecados que cometi. E muitas vezes até dizer: só o Senhor sabe quem eu sou. Muitas vezes nós nem sabemos quem somos. Então a primeira coisa é abrir as portas para Deus, porque senão tudo vai degringolar. E mesmo quando a gente estiver em dificuldade, grandes dificuldades, que a gente achar que não consegue resolver, aí sim é que a gente tem que entregar as nossas vidas a esse ser superior que vai resolver os nossos problemas de maneira muito melhor do que a gente poderia resolver. Então, a primeira coisa é ter Deus em nossos corações e nas nossas casas. Tem um lugarzinho em casa para poder orar, para poder rezar, tem a religião que for, mas conheça que Deus é aquilo que mais importante, não conseguimos nem nominar este ser superior que é Deus. Então, primeira coisa é isso. Segundo, é reconhecer que temos defeitos e que os outros também têm, e que muitas vezes a gente tem que ceder para que o outro possa seguir em frente. Muitas vezes a gente fica firme em nossas convicções, não queremos dar nenhum passo para trás, achando que o erro é só do outro, que o errado é só o outro. Isso é muito ruim. A gente tem que reconhecer que nós temos defeitos, mas também temos qualidades. E devemos reconhecer as qualidades nas outras pessoas. Por exemplo, é muito comum as mulheres olharem para os homens e dizerem assim: olha, você não levanta a tampa do banheiro e deixa lá, você deixa a toalha em cima da mesa, você não se ajeita direito, sai todo desmantelado de casa, não combina a camisa com a calça, o sapato com não sei o quê. Mas isso são características, sobretudo, de quem observa, sobretudo as mulheres têm essa visão mais afinada das coisas. Mas também os homens não fiquem dizendo: olha, você botou mais sal na comida hoje, a comida ficou ruim. Olha, você está com as mãos cheirando a alho, mas não sabe que é porque ela está fazendo aquela comida para você, está pensando em você. Muitas vezes as mulheres, quando fazem as suas tarefas, elas não estão pensando em si, sobretudo as mães. A mãe, normalmente, nunca pensa em si. Ela pensa primeiro nos filhos, no marido, na casa, em todas as coisas, para depois pensar em si. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer, principalmente, é reconhecer que, apesar dos defeitos que as outras possam ter para a gente, elas têm muito mais qualidades. E imaginar assim: e se não fosse essa pessoa? E se você vivesse sem essa pessoa? Como você viveria? Eu sempre chamo a atenção também o seguinte: a importância das mulheres, já que hoje é o Dia das Mães. Não quero que isso aconteça, mas numa casa, quando por qualquer infortúnio a mulher adoece ou por qualquer coisa ela desaparece da casa, a situação na casa fica muito difícil de se sustentar, fica insustentável,
O contrário não é muito, não. Quando o homem adoece, quando ele por acaso se ausenta por viagem ou por qualquer outro motivo, em geral, as mulheres elas tomam as rédeas e conseguem levar todo o barco da casa, vendo que a mulher, como ela é importante dentro de casa, não quer dizer que seja machismo, não. Significa que elas têm uma visão diferenciada de mundo que nós temos. Agora, as mulheres têm que reconhecer nos homens que eles não só são defeitos, eles também têm muitas qualidades. Ele também tem um coração, ele também tem uma alma que chora, ele também tem sensibilidade. Não é somente por ser homem, falar grosso e ter músculos mais fortes, que quer dizer que ele seja um troglodita, não. Muitas vezes, algumas mulheres erram no sentido de não saberem conceituar bem os valores que o outro tem. E os homens, então, nem se fala. Então, a segunda coisa, além de, primeiro, abrir as portas para Deus, é reconhecer que temos defeitos, mas temos qualidades, e, sobretudo, reconhecer no outro, nos filhos, na esposa, no marido, nos irmãos, que eles têm defeitos, mas têm qualidades que muitas vezes nem eu tenho. Então é necessário que a gente tenha humildade para reconhecer. E depois disso tudo, entender que é tão bom estar junto. É tão bom olhar para outro e dizer, graças a Deus, nasceu mais um dia. Mesmo naquelas casas em que muitas vezes a gente diz assim, fique em casa na época do coronavírus, fique com as pessoas na época do coronavírus. Mas muitas vezes, quantas casas não tem água para lavar as mãos? Não tem nem janela para abrir as portas. A gente diz assim, olha, abre as portas, deixa a tua casa entrar a luz. Muitas vezes as casas nem porta tem, nem nada tem. Mas mesmo assim, naquelas onde nada tiver em termos materiais, naquelas em que houver até falta de alimentos, quando Deus está presente, tudo isso se supera. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, que quando Deus está na nossa casa, nas nossas vidas, todas as dificuldades irão embora. Então, eu quero chamar a atenção de que tenham cuidado. As mães de crianças pequenas, usem máscara. Quando forem dar de mamar, proteja suas crianças, porque depois as consequências vão ser muito sérias. Então, neste momento, como médico do trabalho, como médico, mas sobretudo como pai, como pessoa, são essas as mensagens que a gente tem que passar para vocês. Que os relacionamentos humanos, eles estão muito acima das leis. As leis humanas, elas são menores. O mais importante são as leis do coração. São aquelas que não são escritas, mas que são vividas. Muitas vezes eu costumava dizer lá no curso de Direito que não era muito a favor. Uma vez um aluno perguntou, professor, o que é que você acha da Lei Maria da Penha? Eu disse, olha, sob ponto de vista jurídico pode ser até um avanço. Sob ponto de vista humano é um retrocesso enorme. Mas por quê? Porque não se justifica homem bater em mulher, maltratar a mulher, nem também mulher bater em homem, maltratar homem. Não se justifica a violência de homens contra crianças, de crianças. Ou seja, não precisava criar lei para dizer ao ser humano que ele precisa ser humano. Por que não precisou criar lei para o macaco para dizer que ele não pode ter lei para macaquizar o macaco? Por que tem que ter lei para humanizar o homem? Por isso que eu acho que na evolução talvez a gente esteja atrás do macaco e não à frente dele. Porque se não precisa de lei para macaquizar o macaco e precisa de lei para humanizar o homem, na escala evolutiva, onde é que nós estamos? Então a gente tem que entender que a violência ela deve ser reprovada em todos os sentidos. Não precisava criar uma lei para cada situação de violência. Sob o ponto de vista humano, evidentemente que, como existem os problemas, as leis têm que ser criadas. Então eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão participando do programa ainda agora. A Juliene, a Jean Anderson, a todas as pessoas, mais uma vez a Marcos, a todo mundo. Muito Aulinha, bem. lá de Santa Raiz, minha irmã, a Ó, você, tia Aulinha Aulinha. tá aí. Parabéns, hein?
Dia das Mães. Pessoal, a gente está passando por uma situação, logicamente, que todo mundo já sabe, da pandemia. A gente às vezes fica preocupado com o que está acontecendo no mundo todo, né? E a gente não tem como controlar o mundo todo, mas a gente tem como controlar a nossa casa. A gente tem como controlar os nossos próprios comportamentos, as atitudes que a gente tem. Então, fica sempre a mensagem da procura da informação de qualidade. Não se embebedar sempre com essas notícias minuto a minuto, feito a modo sensacionalista para impressionar, porque isso não traz nenhuma diferença na vida da gente. A gente traz a diferença na vida quando a gente foca no que a gente pode fazer e a gente faz. Então, preste atenção nas pequenas coisas, em como colocar uma máscara e como tirar, nunca pegando pela parte de fora, higienizar sempre as mãos, quem puder realmente só sair de casa numa grande necessidade e a gente esperar esse tempo passar. Não só esperar de mãos cruzadas, mas esperar fazendo o que é possível. E é o que é possível ser feito no nosso próprio ambiente, que é o que a gente tem controle, para que a gente não fique aí se preocupando de coisas que a gente não tem como atingir. Então, eu gostaria de agradecer demais a presença de todos, a meu pai, parabenizar todas as mulheres, não só que foram mães biologicamente falando, mas que têm esse cuidado com as outras pessoas, se transformando mães de coração, de alma e de comportamento, e que é uma atitude tão própria, né, das mulheres de ter esse cuidado. Então, agradecer demais hoje a Deus por essa oportunidade de termos estado juntos conversando e desejar que possamos em breve estar juntos fisicamente novamente. Um abraço para todo mundo aí. Beijos. Feliz Dia das Mães. Parabéns a todas as famílias. Que todos tenham um domingo abençoado, né? Todas as mães, de todo mundo que está assistindo aí. Então, um beijo muito especial. A Tchau, minha você, gente. Tesfilho, Beijo. e a Feliz Dia das todos. Mães. Tá vendo como quem está Bem, assistindo aí que não conhece sua mãe, como ela é nova e bonita? Olha aí, tá é vendo? nova, Ah, bonita. ah, É que eu cuido Todo mundo dela. fala isso. não vale. Tá Um vendo? beijo. Feliz Dia das Mães para todas. Amém. Tchau, minha Nós gente. temos um muito Assistam. importante nessa vida. Ah, a família não tem nada igual. Então, Deus abençoe todas as famílias. Essa live vai ficar salva durante 24 horas e a gente vai colocar no nosso canal no YouTube, Dr. Tess Cavalcante Neuroclínica, assiste lá. Se inscreve no canal, fique com Deus, bom domingo de mães. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.